Tem
Glória a Deus, aleluias. Irmãos, chegou a melhor hora do culto. Glória a Deus. Vamos colocar de pé, em nome de Jesus. Como está se recebendo a vida do pastor Vitor Mês? Glória a Deus. Uma salva de palmas pela vida do pastor, em nome de Jesus. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Amém. Podem sentar. Nesta noite eu quero louvar a Deus. Mais uma oportunidade que o Senhor tem nos dado. Glória a Deus. Quero louvar a Deus também pela vida do nosso irmão e amigo, pastor Robson. Deus abençoe. Quinta-feira foi lá na nossa igreja, trouxe uma palavra. Eu pensava que ele veio voltar já no domingo. Falei, rapaz, ele é pastor de igreja, não pode estar saindo assim não. Vamos marcar para trazer ele. Só estou com saudade. Glória a Deus. Coisa boa é quando você passa e deixa saudade. Aleluia. Aleluia. Quero louvar a Deus também. Está comigo nesta noite nosso irmão Firmino, também minha esposa. Viemos aqui adorar a Deus. Quero louvar a Deus também. O Bruno, quando eu cheguei aqui procurando o Bruno, estava no escuro. Aí ele estava bem, mas graças a Deus. O Bruno está ali, uma benção. Abelino também. Pessoas que a gente trabalhou junto. Vanessa, Deus abençoe sua vida, a esposa do pastor Lopes também, e os demais irmãos, que a graça do Senhor seja com todos. Nessa noite eu quero trazer uma reflexão da palavra do Senhor. Eu sempre costumo dizer que as palavras por onde eu passo sempre é uma reflexão. E eu estava dizendo ao pastor Robson quando ele tinha me convidado já há alguns dias, e orando a Deus, e na quinta-feira Deus me deu uma mensagem em cima do púlpito. E quando eu estava pregando, Deus me deu a mensagem para transmitir para a igreja. E nessa noite eu quero estar lendo junto com você a palavra do Senhor, que se encontra no livro de Atos dos Apóstolos, no seu capítulo 3 e o versículo 1. Livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 3, versículo 1. Antes de ler a palavra do Senhor, eu quero dizer para vocês que nunca ouviu a minha pessoa falar. Eu sempre, por onde passo, eu sempre falo que Deus, Ele fez um grande milagre na minha vida. Porque tem pessoas que acham que o nosso Jesus, nosso Deus, só operou no passado. Não. A Bíblia diz, Lucas 1,37, para Deus nada é impossível. E há 20 anos atrás, eu fui assaltado, e desse assalto eu tomei 7 tiros. E eu falei para Deus, se eu não morresse, eu serviria ao Senhor. Deus é o Deus de milagre. Deus é o Deus do impossível. Aquilo que você não pode, Deus Ele pode por você. A palavra do Senhor nos diz assim, Atos 3 e o 1. Pedro e João subia junto ao templo, a hora da oração, e era trazido um varão que desde o ventre de sua mãe era coxo, o qual todos os dias cosia à porta do templo, chamado Formosa, para pedir esmola ao que entrava. E disse Pedro, não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, isto te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta e anda. Aleluia. Pode sentar. Nós vivemos no século 21, aonde a igreja, cada dia, ela está sendo bombardeada. A igreja, ela está sendo perseguida, afrontada, e pessoas que uma hora acreditavam em Deus, acreditavam na palavra, hoje já não acreditam mais e distorcendo a palavra do Senhor. Nós vemos aí muitas vezes nas redes sociais, onde muitos dizem que nós não precisamos mais se congregar. Eu acredito que alguém tem visto isso muito, e muitas vezes querendo tirar o foco da igreja, porque a igreja na comunhão, a igreja junto, ninguém pode resistir.
só adoração ninguém pode resistir. Então, quando eu estava olhando esse texto, pelo que vem acontecendo no século 21, eu olhando para esta palavra, eu estava até conversando com o pastor Robson e dizendo que muitas vezes, outra hora as pessoas que vinham à casa do Senhor, e muitas vezes por algo que ele não suportou, às vezes pela afronta, pela perseguição, pelos obstáculos que ele não soube passar e suportar, ele agora quer distanciar as pessoas e diz que nós não precisamos de vir ao templo. Aí eu te pergunto, quando eu olho para dentro da palavra do Senhor, eu vejo que Pedro e João, a Bíblia nos diz que eles estavam indo aonde? Para o templo. Porque é no templo que o milagre acontece. É no templo que quando você não recebe o milagre, mas você se enche de Deus para transmitir o milagre para quem precisa. Então, quando eu olho para esse texto, podemos derrubar todas as narrativas, onde muito diz que nós não achamos, nós não precisamos de vir ao templo. Mas o que eu me alegra é que quando eu olho para a palavra do Senhor, e eu vejo que no livro de Mateus, no seu capítulo 9 e no seu versículo 35, a palavra do Senhor nos diz assim: e percorria Jesus toda a cidade, aldeia, e ensinava na sinagoga, ou seja, em outra tradução, nos templos, na igreja. E foi neste lugar que aonde tinha, aleluias, coxo, enfermo, homens que muitas vezes precisavam do milagre, e foi neste lugar que Jesus operou o milagre. Ei, nesta noite eu tenho algo para dizer para você. Ainda que alguém não queira vir à casa do Senhor, mas eu te peço, não deixe impedir você de vir. Você tem que ter um compromisso de vir à casa do Senhor, porque quando você está na casa do Senhor, algo sobrenatural acontece. A Bíblia nos diz, aleluia, glória a Deus, que o evangelho que Jesus estava pregando foi dentro do templo, e dentro do templo a palavra do Senhor nos diz que algo acontece. Ei, nessa noite Jesus está dizendo para mim e para você: venha para os cultos, cultue ao Senhor, porque a qualquer momento Jesus, Ele pode te surpreender. Aleluia. A qualquer momento Jesus pode te surpreender. E Jesus estava ensinando o evangelho, e Jesus estava curando, e Jesus estava, aleluia, glória a Deus, fazendo o que o Pai ensinava e o que mandava. Mas quando eu olho essa palavra a respeito que João e Pedro se dirigiam ao templo, aí olhando a palavra do Senhor, eu vi que uma certa vez, no livro de Lucas, no seu capítulo 13 e o versículo 10, olha o que vai dizer: ensinava no sábado, numa da sinagoga, e eis que ali estava uma mulher que tinha um espírito de enfermidade, havia há 18 anos, andando encurvada, e não podia se endireitar de jeito nenhum. Esta mulher, ela tinha um espírito de enfermidade. Essa mulher não estava enferma com uma enfermidade qualquer. E a igreja precisa entender que nem toda as enfermidades é para médico. A igreja precisa entender que mesmo o profeta Isaías, ele profetizando no seu capítulo 53, a Bíblia nos diz que o Senhor levou sobre si toda a nossa enfermidade, e o castigo que nos trazia paz estava sobre os seus ombros. Mas mesmo assim, o inimigo das nossas almas, muitas vezes ele vem e lança enfermidades sobre a sua vida. E quando eu me deparei com esse texto, eu vi que esta mulher, ela andava com o espírito que andava e assolava a sua vida. A Bíblia nos diz que era 18 anos, e 18 anos não é 18 dias.
semana. 18 anos é 18 anos. Imagina você com enfermidade há 18 anos. Mas sabe o que eu acho interessante? Enquanto esta mulher, ela tinha uma enfermidade, mas a Bíblia diz que ela estava no templo. Sabe o que dá para entender? Dá para entender que ela não foi no templo, não foi por causa do cantor que anunciaram, não foi por causa do pregador que anunciaram. Porque tem gente que só vai ao templo se for cantor tal, se for pregador tal, né? Ah, quem é? Não, já sei quem vai pregar, já sei o que vai sair da boca dele, sabe nada. De repente Jesus, ele pode curar no templo. Jesus, ele pode em qualquer momento curar no templo. Quem sabe de repente a vizinhança olhava para essa mulher e dizia: mas toda hora, todo culto, essa mulher vai no templo. E cada dia, de mal a pior, nada acontece. Mas eu quero dizer para você que quando nós se dedicamos à casa do Senhor, ou mais cedo ou mais tarde, o milagre acontece. Aquilo que você menos espera, aquele momento que você menos está esperando, algo acontece. E o que eu acho interessante é que esta mulher, ela tinha, aleluia, um propósito. Qual era o propósito? O propósito dela, com doença ou sem doença, é de estar no templo. É no templo que o poder de Deus se protege. É no templo que o poder de Deus desce. É no templo que o poder de Deus acontece. E é no templo que você pode receber o seu milagre. É no templo. Aleluia. Porque era 18 anos. E Jesus ia chamando ela e disse: ei, mulher, seja curada deste mal. Ei. A mulher que não foi para o templo por causa de cantor. A mulher que não foi ao templo por causa de pregador. E quando foi naquele dia, Jesus estava no templo. E se você olhar o texto, você vai também ver que ninguém anunciava que Jesus ia estar ali. Ninguém anunciava. Porque Jesus chegava de momento, muitas vezes, no templo. Jesus chegava quando ninguém percebia. E Jesus sempre é assim. Quando alguém acha que não vai acontecer nada, quando alguém acha que é mais um culto, aí Jesus se manifesta. Quinta-feira mesmo, a gente tem uma campanha lá. E eu não digo que vai pregador, porque se tem vai ir por causa do pregador. E muitas vezes que nada acontece. Nada acontece, sabe por quê? Porque tem um bocado de idólatra que vai por causa de homens. E Deus não dá a sua glória para ninguém. Mas quinta-feira terminamos o culto e tivemos que esperar o agir de Deus dentro da igreja. Sempre que tiver culto aqui, dispense qualquer convite. Venha ao templo. Tem pessoas que muitas vezes ficam em casa, pensando no dia de amanhã o que vai acontecer. Ei, vem para o templo, porque no templo Jesus pode mudar. Vem para o templo, porque quando eu olho a palavra do Senhor, eu vejo mais uma vez no livro de Mateus, no seu capítulo 12 e versículo 9, olha o que vai dizer. E partiu Jesus dali e chegou à sinagoga. Estava quem tinha uma das mãos mirrada. E ele parando, e Jesus disse, o interrogou dizendo, os discípulos interrogou dizendo, é lícito curar no sábado? Ora, pessoas querendo a terra numa cova, não lançará a mão dela? Então disse-lhe Jesus, aquele homem, estende as tuas mãos. E a Bíblia diz que ele estendeu. E no momento que ele estende a sua mão, o que acontece? Ele ficou curado. Ei, foi no templo que Jesus curou. A igreja recebe o poder de Deus. Aleluia. Glória, glória, glória. Louvado teu nome. A igreja precisa valorizar
Tem ido à casa do Senhor? Isso não dá. Eu digo que você tem trabalhado tanto, não tem colhido nada aí. Tem dizimado? Também não. Eu falei, a partir de hoje, começa a bater 6 horas, fecha a oficina, vai para a casa do Senhor. De cima, eu nem sabia, mas estamos aqui em São Paulo. Eu cheguei aqui sendo sustentado por cesta básica. E eu comecei a ganhar dinheiro aqui. O Abelinho e o Bruno sabem, eu comecei a ganhar dinheiro aqui. Mas o dinheiro começou a querer me dominar, começou a querer me escravizar. E eu me lembro que muitas vezes eu ficava com dificuldade de ofertar. E uma certa vez eu disse, enquanto você não abrir a mão para a minha igreja, eu não abro a mão para você. Senhor, quando eu comecei a fazer os cultos, adorar o Senhor, quando eu comecei a valorizar e colocar Jesus em primeiro lugar, começou a dar. Nessa noite eu quero dizer para você, ei, o progresso seu não está no governo, para com isso. Não existe governo que possa parar e paralisar aquilo que Deus. Muitas vezes eu não queria ofertar na casa do Senhor, eu ficava, trancava a mão, trancava mesmo com condições. E eu sei que Deus falou comigo e eu não atendi. E Deus começou a apertar. E eu sempre correndo, eu corria para onde? O socorro era os cartões de crédito. Olha a minha mente. Aqui fim do mês, sabe quanto eu estava pagando de juros? 25, 30 mil. E na casa do Senhor. Muitas vezes eu ofertava 2, 3 mil. Seria dentro do bruto que acontecia lá na loja. Mas eu não fazia isso. E uma certa vez o Senhor disse, olha, será que você vai continuar desse jeito? Enquanto você fizer isso, você não vai sair. Porque Deus, Ele é o dono do ouro e da prata. Nesta noite, Deus me trouxe aqui para dizer, não coloca a culpa em governo, não coloca a culpa em ninguém. Aleluia, o propósito é você e Deus. Duas coisas. Primeiro, vem ao templo. Segundo, oferta na obra do Senhor e o milagre acontece. Aleluia. Oferta na obra do Senhor. Pertence ao Senhor. Como eu falei, cheguei aqui em São Paulo, não tenho vergonha de dizer, sendo sustentado por cesta básica, a igreja me sustentou, me acolheu, mas hoje Deus mudou a minha vida. Os meninos sabem, né? Temos ali uma autopeça, temos um autocentro ali. Se você quiser vir lá, venha ao templo, venha à casa do Senhor. Capítulo 1, versículo 7, a Bíblia nos diz assim, e assim fazia ela, e a Bíblia nos vai dizer que estava aonde? Chorando, lamentando, enquanto isso ela estava, aleluias, ali, e o texto vai nos dizer que um homem chamado no templo, foi aonde que Ana estava? Ana estava no templo, porque Ana queria o que? Ana queria o impossível. Aleluia, glória a Deus. Sabe por que ninguém consegue gerar? Muitos não conseguem gerar, melhor dizer, porque muitas vezes não se dedica, irmão, de adorar o Senhor. Quem não se dedica a adorar o Senhor, quem não tem compromisso com os cultos com o Senhor, não vai gerar mesmo. Aleluia, nesta noite eu vim dizer para você, o segredo para você gerar é você ter compromisso. Espírito de Deus. Aleluia. Aleluia. Ana, ela estava no templo. E o mais interessante, a Bíblia nos diz que Ana, antes de gerar, e essa semana tinha um carro lá que estava vendido. Eu contei até para o pastor Robson, estava vendido o carro. Mas esse carro deu um problema tão grande. E vai desiste daquilo, quando não era o banco, era o cliente. E eu disse, eu vou destravar isso agora. Está tendo a construção da loja. Eu falei, Senhor, se até sábado, se eu falei na quarta-feira, eu falei, se até sábado esse carro for vendido, eu vou dar uma quantia para ajudar na obra. Não, mas Jesus sabia que você vinha. Cuide de pagar os votos com o Senhor. Cuide de pagar o voto com o Senhor.
Porque o Senhor tem alargado a tenda para você. E você disse: se largasse a tenda, você não só no dízimo na oferta, mas também no culto. E muitas vezes você nem decide nem quer ver o culto. Ei, cuidado para você não parar de gerar. Meu Deus! Irmão, pregação é assim. É quentinha do céu. É Jesus falando, a gente no tempo, e ela também voltou. Mas olha 1 Samuel no seu capítulo 1, versículo 20. Olha o que diz. E sucedeu que, passando alguns tempos, Ana concebeu e teve um filho. Ei, passando alguns tempos, ela gerou. Mas por que gerou? Senhor, volta ao Senhor que você vai ver que não vai ser ano nem mês, não, vai ser dia, porque o nosso Deus é um Deus de propósito. O nosso Deus é um Deus de propósito. Aleluia. Glória a Deus, se dedicando às coisas do Senhor. Como eu você. Há momentos, irmão, que vimos o tempo e somos abençoados, como você viu, várias pessoas que foi abençoado. Ana teve seu milagre, seu filho. A mulher encurvada ficou direita. O homem que tinha mão mirrada, ele foi restabelecida. Aí você diz: mas com Pedro, porque você vai se encher de Deus. Aonde você chegar, que você vê uma pessoa que estiver precisando de algo, você estenderá a mão e Deus fará o sobrenatural na sua vida. Porque há momento, aleluia, que achamos que vamos receber o milagre, não. Mas há momento que Deus quer que você seja. Vale a pena vir para a casa do Senhor? Vale a pena vir para a casa do Senhor? Eu vim contando as horas, irmão. Aleluia, glória. Eu bato a terça-feira, já vim contando as horas para o culto de doutrina. Bate a quinta, já vim contando. Bate o domingo, já vim contando. Por quê? Porque é no tempo que eu me sinto bem. É no tempo, aleluia, que Deus, quando nos ouviu, no passado, mas hoje, porque você veio ao templo, não por causa de cantor, não leva a cura da parte de Deus. Leve a sua cura. Aleluia, glória a Deus. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Glória, glória, glória. Ó Espírito de Deus. Aleluia. Glória. Glória a Deus. Santo, santo, oh, santo. Aleluia. O Espírito em Joel, aviva amor.